Diga, creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Nada a temer. Nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai Celestial, grandíssimo Senhor é o Teu nome, meu Pai, exaltado Tu és, Senhor. Nós queremos Te adorar nesta manhã, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, quem Tu és e o que o Senhor significa para nós, meu Pai. Nós lembramos, Senhor, que muito tempo atrás o Senhor morreu para nos salvar, para redimir a nossa alma, Senhor. Nós queremos Te louvar por isso, Senhor. Já Te adoramos com cânticos, Senhor, e agora nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. E pedimos que o Senhor possa repartir a Tua palavra, Senhor, a cada um de nós, conforme, Senhor, o Teu querer, Senhor, a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos, pela graça de Deus. Como já foi anunciado, o pastor foi para Araranguá, no jejum de pastores. Então, nós vamos ajudar um pouco aqui, né? E queremos que Deus fale conosco também, né? Amém? Como fala o pastor, apenas um step, né? Quando o Senhor não tiver, apenas como um step. Mas Deus possa nos abençoar, amém? Vamos abrir então Ezequiel, capítulo 9. O livro de Ezequiel, no capítulo 9, no versículo, a partir do versículo 3. Pode ser a partir do primeiro versículo, do versículo 1. Ezequiel 9, do 1. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um titeiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse o Senhor: Passai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E os outros disse: Ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matais velhos, mancebos e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa.
Amém? Senhor Jesus, explica a tua palavra, Senhor, para nós. Nós queremos que o Senhor fale conosco. No precioso nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, Senhor. Amém, meu Deus. Podemos sentar. Deus possa abençoar a sua palavra. Nós vemos que desde o começo do mundo, de todas as coisas, sempre dois espíritos atuando. Desde quando começou o mundo, você sempre vai ver dois espíritos atuando. E nós vemos que isso se prossegue por toda a Bíblia, e até mesmo hoje, nossos dias, nós temos dois espíritos que estão vivendo, nós vivenciamos no meio desses dois espíritos. E diz o profeta na mensagem, o selo de Deus, que todo homem está caminhando nesses últimos dias, ou para ser selados com o selo de Deus, ou para serem marcados com a marca da besta. Eu sei que você já ouviu, você também que nos visita, já ouviu muito falar sobre isso, sobre a marca da besta e tal coisas, e em certos lugares, cada um fala algo determinado, outro fala de um jeito, outro fala de outro. Mas é algo tão simples, eu quero que você entenda isso, que o selo de Deus, Deus tem um selo, Ele tem algo que Ele vem, os seus filhos, Ele sela os seus filhos, e o diabo, ele tem uma marca, ele também marca aqueles que fazem aquilo que Ele quer, que cumpre a vontade dEle, que é o mal. E o que é o selo de Deus? É algo tão simples. O selo de Deus, ele é o batismo com o Espírito Santo. Quando você é batizado com este Espírito Santo, você então está selado por Deus. Porque o que é um selo? O selo diz o profeta, que ele é um sinal de propriedade. Quando você sela algo, você sela uma carta, ou então um documento, você vê se você vai, para você dar autenticidade para aquele documento, você tem que selar, você leva até um cartório, e ali vai um selo e vai uma assinatura, para dizer que aquele documento é verdadeiro, para dar autenticidade àquele documento. E assim a Deus, ele vem e ele sela os seus filhos, porque ele diz, ele é minha propriedade. E ali ele diz que aquele filho dele é propriedade dele. E todos aqueles que rejeitam este Espírito Santo, todos aqueles que não querem este Espírito Santo, então automaticamente eles são marcados com a marca da besta. O que é isso? É quando você rejeita realmente, diz o profeta, o selo de Deus, você rejeita viver com Deus, viver com Cristo. Agora nós vamos ver qual foi o primeiro homem marcado na Bíblia. Se nós formos ver em Gênesis, lá no começo da Bíblia, se nós formos para Gênesis, aqui nessa escola dominical, no capítulo 4, Gênesis capítulo 4, no versículo 1 diz assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Nós temos aqui duas pessoas trazendo uma oferta para Deus. Depois que o homem caiu e o homem foi tirado do jardim do Éden, então vem esses Caim e vem Abel, que eram irmãos, e eles vêm até a porta do jardim do Éden e ofereceram um sacrifício a Deus. E Caim veio e fez o seu sacrifício, ofereceu a sua oferta, adorou a Deus com o quê? Com o fruto da terra. A Bíblia diz que quando eles realmente saíram do jardim do Éden, Caim foi lavrar a terra e Abel foi ser pastor de ovelhas, pastoreava as ovelhas. E você vai ver que Caim trouxe aquilo que ele tinha, aquilo que ele estava fazendo, ele lavrava a terra. Ele veio e trouxe daquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele tinha de melhor, vamos dizer. Ele trouxe as frutas mais bonitas, ele trouxe aquilo que ele tinha de mais bonito e fez um altar e adorou a Deus. E depois vem Abel
E ele também trouxe daquilo que ele tinha. Ele tinha as ovelhas. Ele poderia também ter trazido algo bonito, feito um altar bonito. Mas entra a revelação de Deus e ele lembrou, ele sabia que quando realmente o pecado entrou e que Adão e Eva se esconderam e colocaram folhas de figo para cobrir a sua nudez, ele sabia que Deus tinha matado um cordeiro para realmente fazer uma roupa para eles. Então ele vai e traz uma ovelha, uma ovelha nova, e ele mata ali para Deus, e a Bíblia diz que Deus atentou para aquilo que Abel fez. Ali no versículo 4, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Veja, ele tinha trazido uma ovelha, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Veja, por que Deus poderia ter aceitado aquela oferta de Caim? Mas Deus ele conhecia o coração também de Caim, ele conhecia o coração de Abel, e você vê que depois que Deus não atentou para a oferta de Caim, o seu semblante dele caiu, ele se irou fortemente. E veja o que Deus falou, e o Senhor disse a Caim: por que tirastes, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Veja, Deus dizendo, se bem fizeres, ele disse, se você não fizer o bem, não vai ter aceitação para você? Se o homem faz o bem, será que não tem aceitação para o homem que faz o bem? E Deus disse, mas o que aconteceu depois disso, no versículo 8? E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Veja, duas ofertas diferentes, dois irmãos da mesma mãe com pais diferentes, dois espíritos diferentes. E você vai ver que Caim, porque a sua oferta não foi aceita, e foi aceita a oferta de Abel, ele foi e matou o seu irmão. Aquilo estava dizendo que estava dentro dele. Aquilo estava demonstrando o que realmente ele era. Aquilo que estava dentro do seu coração. E Abel tinha a revelação, fez uma adoração a Deus, Deus o aceitou. E ali você vai ver o primeiro homicídio que aconteceu na face da terra, foi aqui começou o problema. E você vai ver que esses dois espíritos, essas duas adorações, elas estão por toda a Bíblia. Você vai ver que você vai passar por toda a Bíblia até você chegar em Apocalipse, e você vai encontrar dois espíritos atuando na terra. E também duas adorações. E você vai ver que mesmo a adoração errada, ela tem o objetivo de querer adorar a Deus muitas vezes. Mas no fundo, aquela adoração é algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Não é algo que está realmente de acordo com aquilo que Deus quer. E você vai ver o quê? Que esses dois espíritos, essa marca e este selo de Deus estão por toda a Bíblia. Agora, Caim poderia ter sido aceito, e depois que Caim vai e morre, você vai ver Caim sendo marcado. No versículo 9, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Veja até mesmo a petulância dele, né? Dizendo, sou eu o guardador do meu irmão? Falando como se estivesse falando com qualquer pessoa, né? Mas era ali o espírito que estava dentro dele. Aquilo estava dizendo quem ele era. Ele disse, não sou eu o guardador do meu irmão? Ele disse, Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, veja Deus proferindo algo contra ele, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse, portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim,
para que não ferisse qualquer que o achasse. Veja, Deus colocou um sinal em Caim. A primeira pessoa que foi marcado por Deus. Aquele sinal era para que as pessoas que vissem Caim não matasse ele, não ferisse por aquilo que ele tinha feito, aquele homicídio que ele tinha cometido, para que nada acontecesse, para que não matassem, Deus colocou um sinal. Então as pessoas que vissem Caim, viam aquela marca, não podiam fazer nada contra ele, não causavam dano contra ele, porque ele tinha sido marcado. Mas Deus já tinha proferido algo para Caim, e para a sua semente depois dele. Deus disse que ele seria como um fugitivo, como um vagabundo pela terra, e que aquilo que ele colocasse a mão, não daria, a terra que ele colocasse a mão não produziria, não seria frutífera. E você vai ver que depois Caim sai diante do Senhor, e você vai ver que todo homem, que quando Caim virou suas costas, ele teve que sair da presença de Deus. Não se vê mais Caim tentando adorar a Deus. Você vai ver que ele foi às terras de Nod, é isso? Nod, que era a banda do Oriente do Éden. E você vai ver que lá Caim conheceu a sua esposa e começa a linhagem de Caim. E a linhagem de Caim era uma linhagem muito inteligente. E eles fizeram as tendas, eles começaram a edificar cidades. Eles tinham uma inteligência. Mas Deus vem e Adão conhece novamente Eva e nasce Sete. Uma nova semente ali de Deus. E você vai ver que aquela semente era uma semente humilde, simples. E a Bíblia diz que eles foram pastores de ovelhas. Aqueles que seguiram a Sete. E diz o profeta que até mesmo quando Sete vem e nasce, ali era como uma ressurreição, porque Abel tinha revelação. E depois Sete nasce e o profeta diz nessa mensagem que é como uma ressurreição, ali tipificando uma ressurreição. E você vai ver que a descendência de Sete, e diz ali no final, ali, no versículo 26, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Veja, uma semente primeiro vai e começa a edificar uma cidade e começa a mexer com a ciência. Mas uma outra semente vai e começa a invocar o nome do Senhor. E ali você vai ver que Deus começou a ser adorado através dessa linhagem. E você vai encontrar esses dois espíritos por toda a Bíblia. Veja quando Israel estava ali, passando pelas terras de Moabe, ali você vê um profeta correto, que era um profeta de Deus, e você vê um profeta profetizando contra o povo de Deus. Um profeta também que tinha os mesmos costumes que o povo de Israel tinha. Ele fez sete altares, ele tinha ali parecido com o que era verdadeiro. E você vai ver por toda a Bíblia sempre estes dois espíritos atuando. Você vai ver durante toda a Bíblia, se nós passarmos aqui em toda a história da Bíblia, você vai ver esses dois espíritos atuando também. E hoje não é diferente. Nós temos dois espíritos também atuando sobre a terra. Aqueles que são selados por Deus e aqueles que são marcados pela marca da besta, que é rejeitar o Espírito Santo. Não é verdade? Amém? Então, uma marca, ela é uma distinção, diz o profeta. Isto faz a diferença, separa algo. Mas como você diz, você tem uma marca contra você, mas você nunca disse, você teve um selo contra você. Você teve uma marca contra você. E um selo é um sinal de propriedade. Uma marca é uma distinção. E a igreja é selada pelo Espírito Santo, mostrando-se ser uma propriedade. Deus possui a igreja. Porém, a marca da besta é a desobediência, o réprobo que recusou tomar o caminho provido por Deus. E qual é esse caminho provido por Deus? É a cruz do Calvário. Esse é o caminho provido por Deus para os seus filhos. Imagina você, a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Pensa, nós já nascemos em pecado, já viemos desde criança falando mentiras. Jesus, quando ele veio, a primeira doutrina que Jesus pregou foi para ali, aquele que era um dos sacerdotes ali, que veio conversar com ele, no capítulo 3 de João, e Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Este é o caminho provido por Deus, o novo nascimento.
Por que o novo nascimento? Porque quando Deus veio na terra e Ele morreu para me salvar, para salvar você, ali então Ele comprou a sua alma, Ele redimiu a sua alma. Ali você foi redimido de todos os seus pecados, de tudo aquilo que você fez. Ali houve uma remissão de pecados, houve a remissão da sua alma. Então, Jesus teve que pagar o preço, porque nós estávamos em pecado. Nós tínhamos realmente feito coisas, e você sabe na sua vida, de tantas coisas que você fez. E Deus precisava comprar a sua alma. E então Ele foi e deu o seu próprio sangue. Ele morreu na cruz, verteu o seu próprio sangue. Veja, Ele teve que morrer para o quê? Para que Ele pudesse realmente dizer, eu comprei. Você foi comprado, não foi comprado por pouca coisa, você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. E Ele comprou a sua alma. E o quê? Por que Ele comprou você? Porque ali, então, você é uma propriedade de Jesus agora. E o que é a marca da besta? Quando você rejeita aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E você vira as costas, eu não aceito este sacrifício por mim. Então você automaticamente está marcado, porque, como diz o profeta, é uma distinção. A marca é uma distinção. Estes aqui não aceitaram a Cristo, mas aqueles que realmente aceitaram aquele sacrifício na cruz do Calvário, então Deus vem e sela eles. Como um sinal de propriedade, esses são meus filhos, esses são realmente meus. Amém? Então você vai ver que ele saiu da presença de Deus quando foi marcado. E quando realmente uma pessoa é marcado e que ela passa da linha da misericórdia, realmente ela tem que se afastar de Deus. Ela não tem mais nada com Deus. Aleluias! Mas quando você está selado pelo Espírito Santo, independente do que aconteça daqui para frente, dos problemas que venham, você é de Deus e nada tira você. Porque ali está um selo, está um carimbo de autenticidade. Aleluias! E foi assinado com o sangue de Cristo. E nada que o diabo possa dizer, pode vir qualquer pessoa dizer, mas está ali o testamento, está assinado, está selado. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Agora, você vai ver esses dois espíritos. E até mesmo na arca, diz o profeta, na arca, e ele faz ali conta ali uma história. E você vê que na arca nós tínhamos o corvo e tínhamos a pomba. Dois animais que, se você dar para o corvo semente, se você dar para ele o trigo, ele vai comer. Assim, ele come a mesma comida da pomba. Mas se ele vê um animal, veja esses dois espíritos, se você vê um animal morto ali, o corvo também, da mesma forma que ele pode passar o dia inteiro comendo, ele toma café, ele almoça ali, o corpo morto, e chega de noite, ele vai e come junto com a pomba o trigo, o grão. São esses dois espíritos que até mesmo dentro da arca tinha. O profeta faz ali uma cena. Mas o corvo pode baixar ali e comer o cavalo morto por meio-dia, sair ao campo e ir para casa jantar trigo com o corvo, com a pomba. Ele é um velho hipócrita. Isto é tudo. Notem que a pomba não tem fel de amargura, nem mesmo qualquer um que é batizado com o Espírito Santo. Toda amargura se vai. Veja, o Filho de Deus, ele não pode estar ali comendo a palavra de Deus, comendo trigo, o bom alimento, e depois, quando ele vai para o mundo, também comer as coisas do mundo, aquela coisa estragada, aquela coisa podre. Não tem como. O Filho de Deus realmente, ele vem, e ele está na igreja, não apenas porque é igreja, mas porque ele crê nessa palavra, ele se alimenta dessa palavra, ele vive por essa palavra. Mas quando ele sai lá no mundo, quando ele vê aquelas coisas podres, ele rejeita aquilo. Porque não estamos apenas para fingir, para dizer, nós estamos aqui porque somos cristãos, ou porque não sei, porque nós queremos essa Bíblia. Isso aqui não é um clube, não é uma aceitação. Isso aqui realmente é porque nós sabemos quem nós somos e quem é o nosso Deus. A igreja está realmente, toda a igreja do Deus vivo, ela está edificada sobre uma revelação. Não é um costume. Não é
como nós vamos dizer assim, eu faço parte daquele grupo. Não é isto. Nós somos realmente aqueles que cremos na palavra. Nós temos que ser aqueles que vivemos a palavra. E ela é o nosso manual, ela é aquilo que nos indica o que temos que fazer. É esta Bíblia. Se você perguntar, mas no que você crê? Eu creio na Bíblia. Se alguém pergunta para você, no que você crê? Nós cremos totalmente na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é aquilo que diz, aquilo que nós temos que fazer. E nós andamos pela Bíblia, pela palavra de Deus. Nada mais. Nada do que o homem possa vir dizer, mas eu acho que é assim. Não, nós seguimos a Bíblia, e a Bíblia é aquilo que nos diz, aquilo que nós temos que caminhar. Amém? Então você vai ver que o corvo pode comer ali o mundo, e também pode comer as coisas de Deus. Veja, Caim veio e ele queria adorar a Deus. Ele veio com um intento de adorar a Deus, de fazer um sacrifício. Mas porque ele não foi aceito, ele foi e matou o seu irmão. Veja, hipocrisia, como um hipócrita, que queria fazer algo para Deus. Mas quando aconteceu algo fora daquilo porque ele não foi aceito, ele foi e matou o seu irmão. Mas o crente, como a pomba, ele não tem fel, como diz o profeta, ele não tem fel de amargura, ele não pode comer essas coisas. E se você vê aquele crente, diz o profeta, aquele crente amargurado, cara muito feia, às vezes eu falo assim, eu sou meio sério, às vezes eu digo, pensando comigo, eu tenho que sorrir um pouco mais, eu saio me esforçando para sorrir, porque o cristão ele não é amargurado, sério, fechado, porque ele tem um Deus que mora dentro dele, ele tem um Deus que habita dentro dele. Aleluias! E uma das coisas mais difíceis que para uma vida cristã é você conseguir manter o equilíbrio. Pensa, quando você tem o que é o equilíbrio? É a soma dos pesos ali. Uma balança, para você tirar ali o peso de algo numa balança, você tem que equilibrar, dividir os pesos. Você está no muro, você tem que se equilibrar, então você vai para cá, você vai para lá, você está equilibrando. E o mais difícil na vida cristã é você manter o equilíbrio. De um quê? De você ser um verdadeiro cristão, você tem que ser equilibrado. Quer ver uma coisa? Você diz assim, o profeta diz, você nunca está fora de ordem quando você está orando. Ele não diz isso? Agora, digamos que você está no seu trabalho, aí você se ajoelha lá para orar, e o patrão vem e diz assim para você, você não vai trabalhar? Aí você diz assim, não, mas eu não estou fora de ordem, eu estou orando. É um equilíbrio, você entende? Você consegue entender? É um equilíbrio. A vida cristã é um equilíbrio, é saber colocar os pesos dos dois lados. É por isso que muitas vezes nós nós falhamos muitas vezes porque nós não sabemos equilibrar as coisas. Porque a mensagem ela coloca você no centro, a palavra de Deus coloca você no centro. Coloca você no centro de servir a Deus, no centro da adoração. E você sabe aonde você pode ir e aonde você não pode ir. Você sabe o que você pode falar e o que você não pode falar. Porque quando o Espírito Santo entra dentro de você, é algo que vem de dentro, ele equilibra você. O Espírito Santo é algo que vem de dentro, como a pomba, diz o profeta aqui, ela tem um óleo que ela vem, que sai dentro dela para limpar. Para você limpar um corvo, você tem que botar ele embaixo de um leva ele para um riacho e esfrega ele, porque ele não consegue se limpar. Mas uma pomba, ela solta um óleo dentro dela que vai se limpando. Diz o profeta que assim é como o Espírito Santo, quando ele está dentro de você, ele solta um óleo que limpa você das coisas do mundo, da sujeira do mundo. A pomba não precisa se lavar, ela tem esse óleo que sai de dentro dela. E vem, e esse óleo vai indo pelas penas e vai limpando aquela pomba. O Espírito Santo, isso diz o quê? Que não é aquilo que você pode fazer, mas é quando o Espírito Santo entra dentro de você, não é de fora para dentro. Não é de fora para dentro, como muitas pessoas pensam, que por fazer caridade, ou fazer isso, fazer aquilo, elas vão ser justificadas ou vão ir para o céu. Não. O que é que para você ir para o céu, você tem que estar selado. E esse Espírito Santo entra dentro de você, então é de dentro para fora que as coisas acontecem. Não é o que você pode fazer,
E você pode dizer, mas não é nada que eu posso fazer. É o que Deus faz por você. É o que Deus faz em você. Que o torna limpo do mundo. Que dá esse equilíbrio que eu estava fazendo, que eu estava falando. É quando o Espírito Santo está dentro de você, Ele que dá o equilíbrio. Não é você dizer, eu acho que eu posso fazer isso. Não. O equilíbrio é o Espírito Santo em você. Ele que dá o equilíbrio. E Ele nunca vai fazer você fazer uma coisa fora da palavra de Deus. Quer saber se você está certo em algo? Se está fora da palavra, você não está correto naquilo. Você não tem uma base. Então, esta pomba, como uma pomba, o Espírito Santo vem. E este óleo limpa. O quê? Diz o profeta, mas saiba, o Espírito Santo dentro de você envia o óleo para fora o tempo todo. A expiação mantendo o crente limpo. Aí ele cita o Romanos 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja quando o Espírito Santo vem e sela você. É o selo. Este selo do Espírito Santo, você é propriedade dele, mesmo que você esteja aqui na terra, porque nós estamos vivendo aqui. Mas diz Paulo em Efésios 4, aquele versículo que o Marcos sempre cita, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Veja, não é uma marca, é um selo. Você está selado para o dia do quê? Da redenção. Deus veio e morreu por você, mas nós estamos ainda vivendo aqui nesta terra. Mas nós estamos selados com o Espírito Santo para o quê? Para o dia da redenção. Quando Ele irá e nos redimirá por completo, nós seremos transformados e iremos morar com Ele no céu. Então nós não podemos entristecer este Espírito Santo, porque Ele se afasta por nós, de nossas vidas, com uma palavra, com uma atitude, muitas vezes com um nervosismo. E se tem uma coisa que é difícil a gente controlar, os nossos, quando nós estamos nervosos, é difícil a gente controlar as palavras. E a gente fala coisas que magoam as pessoas. Não é verdade? É difícil ter equilíbrio quando você está nervoso. Mas a Bíblia diz, não deixe o sol, como que é, irmão Rick? Não deixe o sol baixar, é isso? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Veja, muitas vezes nós protelamos as coisas que a gente pode resolver naquele mesmo dia. Então, às vezes brigamos com a esposa e você pode muito bem resolver aquilo no dia. Vai adiantar você ficar uma semana, 2 semanas sem falar, sem virar as costas? Não deixe baixar, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então você vai e resolve aquilo. Bem, mas isso aqui já não está no nosso tema. Então, mas foi com sangue que Deus veio e nos selou. Nós estamos selados pelo seu sangue. Aí o profeta diz assim, olhe para Caim, veio e ofereceu uma oferta, construiu um altar, pertenceu a uma igreja, pertenceu a uma denominação, ajoelhou-se no altar e orou, adorou a Deus, deu seu dízimo. Ele fez tudo aquilo que ele podia fazer. Se isto é tudo que Deus requer, Caim então foi justificado, tanto quanto foi Abel. Mas veja, todo o segredo era a revelação. Aí é onde está o problema. As pessoas não entendem que toda a igreja do Deus vivo está edificada sobre uma revelação espiritual de Cristo. Porque quando Jesus disse, uns estavam pensando ali que ele era Jeremias, outros pensavam que ele era Elias, e outros pensavam que ele era um dos profetas. Mas Jesus disse para os discípulos, e vós, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, a revelação veio ali para ele, de que Jesus era o Cristo prometido. E Jesus disse, e sobre esta pedra, que não era Pedro, que não era nem mesmo Jesus, mas era aquela revelação de quem ele era, eu edificarei a minha igreja. E qual o problema das igrejas que você vê hoje? Elas não sabem quem é Jesus. Elas não sabem quem é Jesus. E todo o problema está relacionado em torno da divindade.
Até mesmo dentro da mensagem, os problemas estão relacionados em torno da divindade. Mas existe algo tão simples. Isso aqui é para... Vocês já ouviram? 1 João. Veja, é tão simples. Algo tão simples. E muitas vezes, ontem eu lendo, algo que você lê todo dia, mas tem dia que você acha tão maravilhoso. João capítulo 1. No princípio era o verbo, que o verbo é a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja, aquela palavra estava com Deus, e aquela palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali é o início. Aí veio, houve um homem, veja, aquela palavra estava com Deus. Aquela palavra era Deus. Todas as coisas, o verbo, Ele fez todas as coisas, Ele era a luz dos homens. Aí depois inicia o capítulo. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veja, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, que eram os judeus. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Qual é este nome? Senhor Jesus Cristo. Os quais não nasceram do sangue, vejam, aquilo, o selo, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas da vontade de Deus. Aí vem, e o verbo? Que verbo? Aquele verbo que estava com Deus, aquele verbo que era Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vê se existe dúvida, não precisa nem mostrar outro, existe dúvida aqui sobre divindade? O verbo que estava lá com Deus e que era Deus, ele veio e se fez carne e habitou entre nós. É Jesus. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Porque nós temos ali um Deus e você sabe quem Ele é. O que Ele é uma segunda pessoa da Trindade? Não. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Deus a quem eu sirvo e o Deus a quem eu creio. Este é o Senhor Jesus Cristo, é o nome dEle. Aleluias. E foi Ele que foi até o Calvário e morreu para me salvar. Morreu para te salvar. O que você precisa apenas é crer nele, é confiar nele, e você aceitar aquele sacrifício na cruz do Calvário. E então você estará bem, você estará seguro, se você aceitar aquele sacrifício. Mas, para que o testamento tenha validade, precisa morrer aquele que fez o testamento. E então ele veio e morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e foi e subiu aos céus. Para o quê? Para que esse testamento, esse Espírito Santo, esta vida eterna, ele pudesse realmente ter valor. Então ele vem e volta novamente como Espírito Santo para selar aqueles que ele remiu na cruz do Calvário. Para realmente dizer, ele entra em você e diz, esse aqui é meu, aquele ali é meu. Aleluias. E nós não somos mais agora de nós mesmos, nós não somos mais deste mundo. Nós somos de Cristo quando somos selados pelo Espírito Santo. É por isso que Paulo pôde dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, um prisioneiro de Cristo, porque ele sabia que ele sabia que não era mais ele. Ele sabia de quem ele era, ele conhecia o Cristo dele. Ele conhecia o Deus dele, já tinha se encontrado. Quando ele estava ali no caminho de Damasco, ele caiu daquele cavalo, ele teve um encontro, ele teve uma revelação de quem era o Cristo. Aleluias! Então ele podia dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque ele já era uma propriedade de Cristo. Aquilo que ele queria fazer, ele não podia mais fazer, porque era Deus que estava agindo ali na vida de Paulo. E assim é hoje, quando o Espírito Santo entra dentro da minha vida, e ele entra dentro da sua vida, não é mais você, é o Espírito Santo.
Você já está selado. E aqueles que Deus veio e já escolheu, você pode fugir, você pode fazer o que você quiser, mas Ele já morreu na cruz do Calvário, e se você é um eleito, você é um escolhido, não adianta que você faça, um dia você virá e Deus selará você com o Espírito Santo. E como as coisas hoje em dia, como que elas estão caminhando rapidamente, ou nós seremos selados com o Espírito Santo, ou marcados com a marca da besta. Diz o profeta, as coisas estão tão rápidas, acontecendo, e que nós estamos indo tudo para o final, nós estamos tudo vindo, e como aquela escritura que estava se referindo a Israel, que eu li no começo, e aquela voz clamou aquele que estava vestido de linho fino e tinha o tinteiro na sua cinta, diz, vai e marca na testa todos aqueles que estão clamando, que estão chorando, e que estão ali, pelo quê? Pelas maldades que se acontecem nesta cidade. E Deus também está selando aqueles que estão chorando, aqueles que estão vendo realmente que nesta terra não existe mais por que viver nesta terra, com a podridão que está nesta terra. Deus está selando aqueles que não querem viver mais neste mundo, que têm o desejo de servir a Cristo, de viver uma vida pia com Deus. Aleluias! Este é o selo de Deus, mas você rejeitar isso, então você está marcado com a marca da besta. Aleluias! Mas nós somos ovelhas, meus irmãos. E a ovelha, ela cede o direito, mesmo com tantos problemas que possam vir, mas você cede o direito. Diz o profeta aqui no parágrafo 64 dessa mensagem, veja aqui, ó. E dizemos que somos cristãos. Aqui, ó. E dizemos que somos cristãos. Alguém escreveu uma carta outro dia, uma pequena nota. É engraçado, não é? Eu a recebi ali. Alguém mandou uma carta para ele. Eu tenho direitos, eu sou uma cidadã americana, eu uso qualquer tipo de roupas que eu quero. Aí o profeta respondeu, vá adiante, isso mostra que você é uma cabra. Isto é certo. Apenas vá adiante e use as que quiser. Mas lembre, se você é um cordeiro, você tem o direito de fazer isto, porém rende seus direitos para Cristo. Eu tenho direito de me embebedar essa noite, eu sou um cidadão americano. Eu tenho direito de fumar cigarros ou fazer qualquer coisa, mas eu cedo os meus direitos para Cristo. Aleluias! Você tem o direito de fazer aquilo que você quiser. Não é verdade? Você é livre. Paulo diz, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Nós somos livres para fazer aquilo que nós quisermos, mas nós como ovelhas, nós cedemos o nosso direito. A ovelha tem direito sobre a lã, mas quando ela está ali bem cheia de lã, ela vem sem falar nada, quieta, e alguém vem e tira toda aquela lã, ela cede aquele direito dela, sem reclamar. E tem gente, quando o pastor prega, tem muita... mas o pastor daquele jeito ali, eu não acho que não é bem assim, não, a ovelha ela cede o direito, porque ela sabe quem que é o dono dela. Ela sabe que novamente, depois de um tempo, vai nascer a lã novamente. E ela sabe que o pastor dela vai ali com carinho, tira a lã, ela cede o direito dela. Não é verdade? E assim o cristão que pode fazer tal coisa, e você gosta tanto de uma coisa, mas você vai e você cede o seu direito, porque você sabe que quem está ali, quem quer fazer o melhor por você é Cristo. Você sabe que que a sua vida não é mais para você mesmo. Você está vivendo para Deus, para Cristo, para aquele que remiu a sua alma no Calvário. Aleluias! Então você cede o seu direito. Não é que nós queremos forçar algo, não. Nós, quando você vem para Cristo, ninguém força você a nada. Ninguém quer forçar você a nada. Mas quando Deus começa a tomar conta da sua vida, automaticamente você começa a ceder os seus direitos. E muitas vezes nós temos que ir dentro da nossa casa e ver se tem algo ali que está atrapalhando Deus de trabalhar em nossas vidas. Nós temos que estar fazendo uma limpeza e vermos, será que existe algo na minha vida ou algo no meu lar que está atrapalhando Cristo de fazer algo na minha vida? Você tem que pensar e ver. Porque se existe algo ali que Deus não se agrada, você não está cedendo todos os seus direitos. Mas para você realmente estar totalmente em Cristo, você tem que ceder todos os seus direitos.
Você tem que tirar toda a sua vontade e deixar apenas a vontade de Cristo. Amém? Mas nós cedemos nosso direito. Sabe por quê? Porque Deus ele não alugou a sua alma. Deus não faz como Satanás. Satanás pega as pessoas, usa elas por um tempo, fazem elas até mesmo cometer um homicídio. E depois ele vai e deixa elas sozinhas. E ele sai. E quando volta, as pessoas voltam à consciência, elas se arrependem daquilo que elas fizeram, mas já não tem mais volta, elas fizeram. Ele aluga as pessoas por um tempo, faz dela o que elas querem. E quando acaba a festa, elas estão jogadas bêbadas, jogadas na sarjeta, no chão, toda cheia de vômito. Ele apenas alugou, mas Deus ele não alugou a nossa alma. Ele nos comprou na cruz do Calvário. Ele nos redimiu. Ele comprou e disse para Satanás: esse aqui é o meu filho. E ele não nos deixa sozinho. Por mais que nós estamos neste mundo, nós passamos os problemas deste mundo, mas nós sabemos que nós temos um lugar preparado para nós. Nós sabemos que existe algo além da cortina do tempo, um lugar preparado para mim e para você. Aleluias! Por isso que Deus não alugou nossa alma, Ele comprou realmente. Aleluia! Graças a Deus. Graças a Deus. Todas as pessoas na terra nos últimos dias serão selados ou com o selo de Deus, no parágrafo 24, ou marcados com a marca da besta. Isso não nos dá uma preocupação, meu irmão? Isso coloca algo dentro de nossas mentes. Nós precisamos deste selo. Se você ler essa mensagem, você vai ver um clamor de um profeta, tão desesperado pelo Espírito Santo, tão desesperado, dizendo: você precisa deste selo, você precisa urgentemente deste selo. Aleluias. Veja, no parágrafo 85, para nós terminarmos, já estamos terminando. Não, eu marcava o seu lado, está falando dos gados ali, quando são marcados. E isso dava nele um ataque de coices. Veja quando você vai marcar o gado, que ali nasce um monte de gado, naquela fazenda. E ali para dizer que aquele gado pertence àquela propriedade, então eles vão e marcam aquele gado. Veja o profeta dizendo: não, eu era marcado ao seu lado, e isso dava nele um ataque de coices. Isto é certo, ele gritava e berrava, e quando soltava ele tinha uma contração muscular e realmente corria. Mas sabíamos a quem ele pertencia a partir dali então. Isto é certo, enquanto vivesse, por todo o tempo, aquela marca não saía, aquele selo não saía. E lhes direi, irmão, consegue-se muita graça em vir no altar e permanecer ali, até que o Espírito Santo queime um selo dentro de você. Você pode gritar, chorar, agir de forma incomum, porém você sabe a quem você pertence a partir dali então. Isto é certo, porquanto estás selado no reino de Deus pelo Espírito Santo, Ele é o selo. Lembre-se, o Espírito Santo vem para selar aqueles que foram conhecidos antecipadamente por Deus. Veja, venha até o altar, grite, clame da forma que for, porque quando o profeta diz, quando ele marcava aquele animal, ele saía gritando, pulando. Aquilo muitas vezes doía, porque queima. E muitas vezes, quando Deus vem colocar um selo em você, vai doer, porque você vai ter que tirar aqueles costumes velhos que você tem. Mas aquela marca não sai mais. Aquele selo não sai mais. Uma vez selado, você está selado até o dia da redenção. Pode doer, mas não sai mais aquela marca. Ali já é um sinal de propriedade, já diz de que lado você está, já diz quem você é. Você é filho de quem ali? Este selo é a segurança que nós temos. É o que vai nos dar a segurança que nós estaremos com Cristo naquele outro dia. Aleluias. Mas é isso, meu irmão. Você tem que saber que neste mundo nós temos dois espíritos, duas vozes que estão ecoando. E você sabe que tudo aquilo que Deus fala, está em confronto com aquilo que Satanás fala. É um confronto direto na sua mente, um confronto na sua vida, das coisas de Deus, daquilo que Deus quer que você faça e daquilo que Satanás quer que você faça. É um confronto. Mas você sempre vai olhar em direção àquilo que está, onde está firmado o seu coração.
Os seus olhos sempre estarão fitados naquilo que seu coração, realmente aquilo que tem dentro do seu coração. Se o teu coração está todo cheio de impureza, de coisas ruins, você estará com seus olhos fitados para aquilo. Mas quando o Espírito Santo entra dentro de você, aquele selo e sela você, realmente, então seus olhos estarão fitados para as coisas de Deus, estarão fitados para a palavra de Deus. Amém? Então tudo que nós precisamos é nós realmente reconhecermos que nós precisamos de Deus. E sabermos, cada um de nós, que Deus morreu por nós, para nos salvar, para redimir a nossa alma. E Ele quer nos selar como sua propriedade, para nós sermos realmente deles, para nós fazermos a vontade do Pai. E Ele está marcando todos aqueles que estão realmente gemendo por essas maldades que estão acontecendo nesses últimos dias. Amém? Vamos ficar de pé neste momento. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra sempre nos adverte. A Tua palavra sempre nos ensina, Senhor. Ó Deus, Senhor, Tu disse na Tua palavra que de nenhuma maneira ela volta vazia, Senhor. Ela sempre encontra, Senhor, uma terra, meu Pai, onde ela possa vir e realmente germinar depois, Senhor. Esta semente, Senhor, sempre vem e vai brotar em uma boa terra, Senhor. Que, Senhor, esta boa terra possa ser o nosso coração, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, fazer algo, Senhor, em nossas vidas. Pois nós precisamos ser selados com o Teu Espírito Santo o mais rápido possível, Senhor. Como diz o Teu Filho, Senhor, como esse profeta disse, Senhor, nessa mensagem, Senhor, já está tudo acontecendo, Pai, está tudo tão rápido, meu Pai, é urgente, temos que parar, Senhor, urgentemente e buscarmos este selo, buscarmos essa segurança, Senhor. Ó, meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, ó, Senhor, o mais rápido possível, meu Pai, nos dá força, Senhor. Queremos, Senhor, realmente a Tua presença no nosso meio, queremos o Teu Espírito Santo nos guiando, para que não viva mais, Senhor, os meus pensamentos, que não viva mais as minhas vontades, que possa cair por terra, Senhor, todo pensamento humano, Senhor, tudo aquilo que eu acho, Senhor, tudo aquilo que eu penso, para que eu possa dar lugar ao Senhor, todas nossas vontades, nos ajude a ceder os nossos direitos, meu Pai, aquilo que nós gostamos, aquilo, Senhor, que nos impede de recebermos mais de Ti, nós queremos ceder para Ti, Senhor. É nosso direito, mas nós queremos ceder para o Senhor. Nós queremos a Tuas vontades, nós queremos o Teu querer em nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor possa nos ajudar nesta hora, Senhor, e que possamos estar cada dia na Tua presença. É o que eu Te peço, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.